Então, bom dia. Eu sou Beatriz, sou psicóloga. Me aproximei dos 12 passos através do A, que eu trabalhava com dependência química no hospital. E aí, tem uns anos aí que eu faço temática aí nas salas. Então, a proposta de hoje é a seguinte. Eu vou pedir para vocês não acharem que eu vou trazer a solução, a técnica, a teoria e anotar, né? O meu convite é para um passeio. E um passeio para quê? Para justamente desviar do ego e deixar ele um pouquinho de lado. Senão o ego domina e ele fica, mas isso, mas aquilo, mas isso é com isso. E isso não leva a lugar nenhum. Porque isso a gente faz a vida inteira e não muda nada. Então meu convite é para um passeio, vai olhando, né? O que a gente vai conversando. Então a minha proposta, vou começar falando então dessa definição do que é o ego. Então ego é um departamento da mente onde estão acumulados tudo que a gente aprendeu. O que a gente aprendeu? O certo, o errado, o bonito, o feio, o adequado, o inadequado. Todas as impressões que a gente recebeu, visual, auditivo, sensorial. Está tudo ali, é um banco de dados, vamos dizer. Simplificando, é um banco de dados. E aí o que acontece com esse banco de dados? A gente cria uma identificação e diz que aquilo sou eu. Então quando a gente fala, porque eu, porque eu gosto, porque eu acho, porque eu sou assim, mentira. Isso é o ego, isso é a personalidade, essa é a identificação com esse banco de dados repetitivo, porque ele é um gravador. E aí o que a gente faz na vida, né? A gente tem uma dúvida. Ao invés de a gente ficar com a dúvida e ver na realidade, a gente fala assim, nossa, o que eu faço? E os olhinhos já vai para cima, é muito típico, né? Eu falo assim, observem, quando vocês vão conversar com a mente de vocês, o que eu vou fazer? E o olhinho vai para cima. Por quê? Porque é esse campo mental, onde estão todas essas informações, em que a gente vai buscar resposta aqui dentro. Aqui não tem resposta. Aqui é um gravador. Aqui não tem o novo. Aqui não tem o agora. Aqui só tem passado. E é muito interessante que muitas pessoas conseguem perceber a voz nítida do pai, da mãe, da tia, de alguém, né, reafirmando mentiras. Porque o que alguém pensa sobre nós é uma mentira. Então volta lá, senão eu vou embora. Então assim, ego, mente, né? Banco de dados. Existe um outro departamento dentro desse ambiente mente que se chama consciência. Poder superior. O que as pessoas fazem? Vão procurar poder superior aqui, nessa mente. O ego, quais são as características do ego? Ele é egoísta, ele só olha para ele, controlador. O ciúme está onde? O ciúme está na mente, está no ego, está nessa estrutura que acredita em uma série de coisas. E vai acreditar no quê? Em crenças, em mentiras. E aí, né, o que vai ter lá dentro? Ninguém me ama. É sempre assim. Dicas do ego, sempre assim, nunca, sempre. São crenças, são mentiras. E isso está no automático, no dia a dia. Quantas milhões de vezes a cabeça diz isso para vocês? E vocês nem percebem. Então esse perceber que isso não somos nós é o primeiro passo, assim, de se separar para poder enxergar o que é isso, para poder se libertar disso. Porque um engano que a própria mente nos convence é de colocar ordem na mente. Não, eu tenho que mudar. Eu tenho que. Eu quem? Eu, esse monte de crenças, esse monte de mentiras, isso não muda. Isso não muda. Em nenhum lugar dos 12 passos está escrito, vocês vão dar conta da mente. O que tem nos 12 passos faz o quarto passo, reconhece qual é a estrutura da mente, se afasta. Qual que é o 10º passo? Cadê? Orar, meditar?
Então, o que é a atitude de orar e meditar? Se aproximar da consciência. E não, vá lá e brigue com o seu ego, discuta com ele, porque é isso que a gente acaba fazendo. Vem o pensamento, a gente responde. Vem uma bobagem na cabeça, né? Ah, porque você está vendo, é sempre assim. Aí você fala, é verdade, é sempre assim. Com quem você está falando? Com quem que a gente fala? Com quem que vocês falam quando deitam a cabeça no travesseiro? E falam. Não adianta falar que não falam. Falam, né? Diversas vezes, ao falar desse mundo, dessa conversa mental que a gente estabelece o dia inteiro com a gente, eu já tive várias pessoas que falam. Eu tenho uma paciente que ela hoje é minha PhD em vozes mentais, tamanha percepção, sensibilidade que ela tem para perceber esse mundo. E no primeiro dia da consulta eu falei das vozes mentais, ela me contou depois que ela foi embora, dizendo assim, essa mulher é louca, eu não tenho voz nenhuma na minha cabeça, o que é isso? Mas como eu sou uma moça educada, eu vou voltar umas 3 vezes, depois eu falo que eu vou procurar outra. E ela está lá até hoje, firme e forte, né? Muito consciente dessa trama toda. Então, esse observar é importante para delinear o que é o ego, o que são essas vozes que não sou eu. Porque não sou, eu tenho. Então, o ciúme está onde? Deus fez os ciúmes na gente? Deus fez a compulsão, não fez nada disso. Isso não é do nosso ser, não é da nossa natureza. Isso é construção da mente, que vai ter toda a bagagem, a carga social, cultural, econômica, marqueteira, consumista. Então essa bagagem é importante a gente perceber e parar de se misturar nela. Assim, eu tenho um pedaço X, o que eu faço com esse pedaço? Porque quando a gente assume eu sou meu todo, acabou, não põe a mão mais. Está decretada a morte. Você vai morrer desse jeito. E não é verdade. Então esse é mais um engano, é uma armadilha que a mente coloca. A mente ela é muito astuta e ela vai sempre dando voltas para te segurar. Porque do que ela se alimenta? Da atenção. Então a questão é sempre, onde eu ponho minha atenção? Então se eu ponho minha atenção nas conversas mentais, eu estou presa na mente. Ela está me dominando o tempo inteiro e se alimentando da minha energia chamada atenção. Se eu consigo tirar minha atenção da mente, das vozes, das conversas, né? E coloco minha atenção no aqui e agora, o que eu encontro? Tá tudo bem. Eu encontro paz. Então, a questão do orar e meditar é para trazer para esse lugar, aqui agora. O que está acontecendo aqui agora? Nada. Está todo mundo bem. Eu estou bem. Aí a mente vem e fala, mais aquilo. Mas você não pode esquecer não sei do que. Mas aquela vez aconteceu não sei o que. E a mente vai vir puxar, jogar o anzol e vocês, né, e nós, tontos, pegamos o anzol e caímos de novo na mente e ficamos lá, mas é verdade, não, mas aquele dia, aquela vez. Quando eu estava vindo para cá no metrô, eu estava, desci do trem, estou andando, em observação. E a cabeça... Então, eu estou aqui agora, eu só estou andando. E o que a mente vai jogando? Passado e futuro. Então, a característica da mente é passado e futuro. E se, será... Então, podia, devia. Palavras mágicas que deviam ter assim uma sirene tocando toda vez que elas entram no pensamento. Porque é o sinal que está na mente. Então assim, o que podia ser feito? A cabeça diz que uma lista infinita de tudo que a gente podia ter feito diferente. Outra lista de tudo que o outro podia ter feito diferente. Podia que horas? Que horas que alguém podia ter feito diferente? Se a gente está agora. Alguém tem a maquininha do tempo para voltar o filminho? Não tem, não existe. Então, a mente ela vai sempre especular. Então, algo acontece de determinada maneira, a gente põe os olhos, a consciência vê e a mente interpreta. Os olhos veem e a mente interpreta. Esse é o mecanismo da mente. Então, você põe o olho em algo, ela dá o nome das coisas.
Então a mente é esse banco de dados que tem o nome de tudo. Aí você vai tomar um sorvete, tem 40 sabores. Você bate o olho e fala, esse, será que é bom? A mente diz, não, você não vai gostar. Aí você diz, é verdade, eu não vou gostar. Como que você sabe que você não vai gostar? Porque a mente, ela faz esse papel, ela se antecipa à experiência do real. Ela não deixa você lidar com o real, ela entra no meio e já diz o que é. Então você vê algo, aí a mente diz, olha lá, fulano está fazendo isso. Quem está dizendo que está fazendo? É a mente, não é você. Então esse é o primeiro lugarzinho, né, mágico, quando a gente descobre esse lugar, para romper com essa cadeia de sofrimento. Quem está dizendo que é isso ou aquilo? É a mente, não é você. Quem sou eu? Quem vê. Quem vê. Então eu estava lá, saindo do metrô, porque eu digo que qualquer lugar é lugar de exercitar. E aí, se você fica entregue à mente, o que a mente faz quando a gente está no meio da multidão? Ela critica. Passa alguém estranho, você olha, nossa, cabelo estranho, nossa, que pessoa é isso? Não é verdade, gente. A mente faz isso automaticamente. E aí, só porque a mente está fazendo isso, você acredita em tudo que ela diz? Não. Então por que você perde seu tempo ouvindo um monte de bobagem que ela tem para dizer? Então, tá andando na rua, percebe que a mente está lá falando bobagem. Respira, volte-se para si, meditar e orar. O que é meditar e orar? É só voltar para esse lugar do silêncio. Meditar é silêncio, é vir, é reconhecer que existe um lugar de silêncio, né? Então, nesse processo da mente, quantas salas estão aí para provar, né? Quanto sofrimento é produzido. E aí cada qual, com a sua constituição, cada qual vai desenvolver, eu chamo de euzinhos, algumas classes de euzinhos, né? Mas todo mundo tem o potencial dos mesmos euzinhos. Então existe um euzinho que para mim é muito familiar, que é alguém que fica de locutora. Eu tenho uma locutora na cabeça. Então ela está sempre assim, não, então por que vai ser assim? Então é assim, 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 assim. Aí outro dia eu estava descendo no metrô, peguei assim, ia pegar um ônibus e eu estou olhando os ônibus e ela está lá. Esse ônibus passa em tal lugar. Para, respira. Eu não preciso de ajuda. Eu sei. Eu olho, eu sei, né? Eu aprendi, meu cérebro sabe ler. Então, peraí, silencia. Você vai sair de casa. A gente tem assistente, né? Eu falo, secretária executiva. Sua bolsa, o celular, onde está? Então, não precisa pegar, não pode esquecer. Olha, precisa fechar a janela, precisa. Para nessa hora, não embala, para um minutinho. Para. Só respira. Fala, ok, minha cabeça quer me ajudar, mas eu não preciso da ajuda dela. Eu já sei. Então, quem é este eu que já sabe? E quem são estes euzinhos, euses infinitos, que ficam o tempo inteiro fazendo essa parceria. Então, a gente tem a secretária executiva o tempo inteiro. Você está indo para o mercado, ela já está. Então, você tem que comprar isso. Eu posso esquecer daquilo, não posso. Que não pode. Quando você chegar no mercado, veja. Com seus próprios olhos, você vai saber o que você precisa comprar. Então, esse descompasso entre o presente e o deslocar da mente passado e futuro gera sofrimento, angústia, ansiedade. Então, esse reconhecimento é importante. Então, assim, quando a gente fala dos ciúmes, quais são as crenças que estão lá dentro? Que a mente insiste em repetir e que você não consegue ver que é mentira. Ninguém me ama, vai ser sempre assim. Todo mundo me trai, porque olha, o que será que ele está pensando? O que será que está acontecendo? Não, tenho certeza que fez isso, tenho certeza que aquilo. Então, da onde vem esse material? Esse material vem da vida. Não importa, né? Muita gente fica essa história, voltar, rever a infância, onde foi. Às vezes é só um parâmetro, é só para você ver que não é teu. É só para você saber que veio de fora para dentro, né? Então o que vem de fora não é meu. Não é meu. Então se eu estava num ambiente familiar
de muita insegurança, de não validar o amor, de não me sentir amado, eu vou perseguir, porque o ser humano, ele quer ser amado. Mas ele quer viver o amor. Essa que é a questão, não é que ele quer ser amado, ele quer viver o amor. Porque o amor não vem de fora. O amor não vem de fora. O amor é natural de cada ser humano. Ele é manifestação. Então, a gente, pela nossa cultura, né, por N questões aí, comerciais, enfim, divulgam que o amor vai ser dado de fora. E aí a gente fica perseguindo o amor fora. Quando é que isso acaba? Nunca. Porque é o cachorro correndo atrás do rabo, não vai pegar. Ele não vai alcançar o rabo. Porque amor é espontaneidade, amor é de dentro para fora. Então, toda essa carga, toda essa casca que o ego promove é artificial. Então as pessoas falam assim, ai, fulano tem personalidade forte. Eu falo, que merda. É ruim ter personalidade forte. Por quê? Porque está dizendo simplesmente que é uma casca imensa de certos errados, crenças, mentiras, bobagens que estão impedindo da pessoa fazer contato com a verdade dela, com quem realmente ela é. Então essa história de personalidade, né, aí a mente vai dizer assim, como que eu vou viver sem personalidade? Você é uma minhoca? Né? Assim, as pessoas vão fazer o que querem de mim? Muito pelo contrário. Porque se você consegue perceber essa estrutura da mente, perceber que essa personalidade é falsa, quando você faz contato com a sua verdade, aqui agora eu estou atenta a tudo. Aqui agora você vai perceber tudo o que está acontecendo. E aí a inteligência verdadeira se manifesta. Que inteligência verdadeira? Aquela que faz você jogar o papel no lixo e acertar. Boa. Simples. Como é que vocês conseguem acertar a bolinha de papel no cesto de lixo? Vocês mediram a distância? O peso da bolinha? Aqui tem um digital que a gente programa a força. Não existe isso. Essa inteligência é instantânea, isso é espontaneidade. Isso é estar em contato com o poder superior. O ego quer acertar. O ego quer fazer bonito para depois ser elogiado. Porque o ego está atrás do amor que vem de fora. Então é esse o funcionamento e essa é a chance de romper, né? Então existe uma inteligência no agora. Então quando se abandona essa tentativa de controlar tudo e todos e a si mesmo, né? Porque a mente, o ego faz do mesmo jeito que ele quer controlar o externo, ele controla nós mesmos, né? Quando a gente rompe um pouquinho, aparece uma inteligência, uma prontidão. Como é que um copo está caindo, você estica a mão e tenta pegar qualquer objeto? Você nem viu, foi com um fiozinho aqui no cantinho do olho, que a tua mão foi lá e acertou. Mas por quê? Porque o ego não está, nesse segundo o ego não interferiu. E aí você consegue botar essa inteligência, essa prontidão, esta máquina perfeita em funcionamento. Você acaba usando os recursos que o cérebro tem. Porque a mente não é o cérebro. A mente usa o cérebro. O cérebro é essa possibilidade, é uma máquina super perfeita, que calcula a distância, a velocidade, força, num segundo. E o ego é quem? Então eu vou fazer assim, 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 aí vai ser assim, então eu vou chegar lá e eu vou falar isso. O ego é quem faz o script. E todo mundo sabe fazer script, todo mundo consegue observar e ver que na mente tem alguém fazendo script o tempo inteiro. Eu vou chegar na reunião, vou encontrar fulano, vou falar aquilo, não posso esquecer aquilo. É script. Se você já sabe que você precisa falar algo com alguém, espera encontrar esse alguém. Não precisa ficar aqui. Então, pro dia de vice, será então. Então a gente perde 99% do tempo nesse universo, que é mentira, é um palco, é fantasia, é script. Então, tudo nesse universo acontece esperando de fora para dentro, tentando controlar o outro. É o princípio do amor que vem de fora. Não vem de fora. Então as pessoas que realmente amam, elas não controlam. Por quê? Porque elas descobrem que o amor está dentro. Independe, o outro pode morrer, o outro pode ir embora, o amor continua. Então tem uma grande bobagem que as pessoas aprendem muito cedo, que é todo mundo que eu amo eu tenho que ficar.
Todo mundo que eu sinto algo eu tenho que beijar. Eu tenho que pegar, eu tenho que transar. Não dá, não cabe. Por quê? Se o amor é a nossa natureza, ferrou, gente. Quantos bilhões de pessoas nós temos no planeta? Não dá, não dá. Então tem que aprender a separar. Existe uma coisa que é amor, que você pode sentir por qualquer coisa, por tudo nesse mundo. E existe um outro departamento que é química, atração. Mas tem as duas coisas. E o que acaba acontecendo é que a gente identifica amor por essas questões mais químicas, culturais. Ou vocês acham que vocês gostam de determinada cor, de determinado estilo de roupa, de determinada coisa por causa do seu ser? Mentira! É tudo falso, é tudo de fora, é aprendido. É tudo aprendido, é tudo condicionamento. Então o ego é um monte de condicionamento que fica dizendo lá na cabeça, isso é certo, isso é errado. Aí o que vão pensar? Não, acho que não devia fazer assim, porque as pessoas vão falar o que de você? Aí elas vão pensar isso e isso. Ah, então por quê? Porque tentando controlar tudo. Para agradar quem? Agradar um conceito cultural que você absorveu por N motivos. Porque era o teu entorno, porque era o conceito familiar, ou vai para o conceito contrário. Se a família é isso, a gente se revolta, vai para o oposto, porque na mente tudo acontece polarizado. Tudo na mente é polarizado. Onde está o certo e errado? Na mente. Se a gente for olhar dentro do conceito espiritual, não tem certo e errado. A consciência não julga, quem julga é a mente. Aí a mente julga a partir do quê? Do que ela tem armazenado dentro da cabeça. Por que para ser juiz precisa estudar tanto? Para criar esse banco de dados do certo e errado. Porque se você olhar pela consciência, não existe certo e errado. E vou dar uma prova para vocês. Se chega alguém para vocês e conta, porque eu estou passando por uma situação, eu fiz uma bobagem, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Você, mais próximo da consciência, olha para o outro e acolhe. E diz, não, vai dar tudo certo, calma, imagina, aconteceu, você vai lá. Cuida da pessoa. Uma semana depois você faz a mesma bobagem. Como que você se trata? Chicote. Por que existe essa diferença? Por que eu sou capaz de ter consideração pelo outro e não sou capaz de ter por mim? Porque quando o outro está fora, então eu olho para o outro e eu consigo aproximar a consciência. E quando eu olho para mim, eu só olho para mim através da mente, através do ego. O ego domina. Por quê? Porque eu dei a vida para ele. Eu entreguei minha vida para o ego. Tudo que eu vou fazer, eu pergunto para ele o que é certo e o que é errado. Ele responde, eu concordo. Só olhar na rua. Ou percebam em vocês. Quantas vezes vocês estão falando sozinhos? Estamos, né? Então, é nesse momento que tem que parar e falar, peraí, tô falando com quem? Com quem? Com ninguém. Não existe ninguém aqui, né? Não existe ninguém nesse mundo mental. O único alguém, vamos, né, usar essa palavra, é quem está vendo, quem está no agora, quem está existindo, tem o coração batendo, tem o corpo se mexendo. E eu estou percebendo que as minhas mãozinhas estão mexendo, minha boca está mexendo. Eu escuto um som saindo. Só existe isso? Isso é real. Isso aqui não é. Eu poderia se ser então. Então, reconhecer esse funcionamento é libertador. Porque a gente para de se identificar com um monte de bobagens. E consegue ver. Então, a capacidade de ver, para desenvolver a capacidade de ver na nossa direção, a gente precisa aprender a se separar da mente. Porque se a gente para com a gente mesmo e a gente acredita, está identificado na mente, é ela que vai mandar na gente. Quando a gente olha para o outro, consegue, é mais fácil, né? A gente ver o outro com a consciência. Nossa, a gente é tão bonzinho. E é fácil, tem muita gente que reconhece essa dinâmica familiar que é assim. Para os outros a pessoa dá tudo. Ela é gentil, generosa. Aí vem o irmão pegar. É meu, você não vai pegar. Briga. Então, por quê? Porque esse ambiente familiar, as relações familiares estão dominadas pelo ego. E quando você vai se relacionar com outra pessoa, você se abandona um pouco o ego. E aí consegue ter outras coisas acontecendo. Tem uma coisa, gente, então assim, teve a reunião
antes dessa, né? É uma coisa que assim, a mente não gosta de ouvir isso, mas eu vou dizer, né? Toda emoção é mentira. Não, eu sinto, sim, sente, é mentira na origem. Por quê? Seguindo esse pensamento, esse raciocínio de que eu penso uma coisa, lá no meu banco de dados está registrado que esta coisa é boa ou ruim, né? Vai para bom ou vai para ruim, ou é certo ou é errado. Isso vai manifestar uma emoção. Então essa emoção final é mentirosa. Por quê? Porque ela se origina de um pensamento que veio de fora, a partir da cultura, a partir da experiência, a partir da minha família, a partir do passado. Então é uma mentira, não é uma verdade que eu sinto aqui agora. Porque eu sempre uso o exemplo da barata, gente. A gente aprende que barata é nojenta, é isso, é aquilo. A gente aprende. Eu desaprendi. Eu peguei a barata de verdade na minha vida e fiz um descondicionamento. E de verdade hoje a barata pode andar em mim, que eu não sinto absolutamente nada. Porque ela é só um bichinho, como uma joaninha, como qualquer outro bicho. Ponto. Se a gente limpa a carga que a gente tem cultural, que a gente traz sobre as coisas, todas as coisas são neutras. Tudo é neutro. E cada qual, com a sua experiência, com a sua bagagem, com o seu banco de dados, imprime um valor naquilo. Então as emoções são falsas nesse princípio. A reação de nojo, ou de medo, ou disso, ou daquilo, é tudo mentira. É programação. É um recurso, claro, é um recurso da mente. Vai existir para nos proteger, né? Mas, em princípio, é falso. Não é meu ser que tem nojo de barata. Meu ser nunca não tem nojo de barata. Eu, quando era criança, não tinha nojo de barata. Nem de rato. Que eu até lembro uma vez, minha avó matou um rato e eu catei o rato na mão, toda feliz. Fui mostrar para minha mãe me deu banho de álcool, porque a minha mãe tem horror a rato. E eu cheguei toda feliz, mãe, olha aqui o bichinho. E eu não tenho nada contra ratos até hoje. Porque é um bonitinho, é um serzinho. Então, com os animais eu nunca tive ranço. Mas é isso, é a programação. É a programação. A gente aprende. Então, quando a gente aprende a ter raiva de alguém, então, vamos lá. Estou lá no metrô, alguém passa na minha frente, aquelas coisas básicas do dia a dia do metrô, né? Ninguém vem, passa na tua frente, está com mais pressa, ele é mais importante, então... E aí eu percebo que eu tenho um tique de torcer a boca. Toda vez que vem o meu euzinho do certo e errado, ele torce a boca. E aí eu percebo que eu estou julgando, né? É isso, gente. Se a gente não fizer esse trabalho nas pequenas coisas, não tem espiritualidade que se manifeste, né? Porque a espiritualidade não é um lugar a ser alcançado. Ele já existe, ela já existe na gente. A gente precisa tirar o que está na frente, que nos impede de fazer esse contato com o poder superior. O poder superior não está fora, está dentro. Então, se a gente consegue olhar no dia a dia essas programações pequenas de certo e errado, esses pequenos julgamentos, e você consegue interromper, porque eles vêm, né? Eles vão vir. A questão é quanto tempo eu vou ficar identificado com eles. Então, se antes eu ruminava uma raiva do meu chefe 6 meses, e eu consigo diminuir isso para 5 minutos, pô, olha o ganho que eu tenho. Desperdício de energia, de estômago, né? Então é sempre reconhecer que tudo que a gente sente é uma programação. Então se eu tenho raiva de alguma coisa, o que é isso? Vou invadir esse espaço. Por que eu sinto raiva de algo? Porque aqui dentro está escrito, registrado, que aquilo que o outro está fazendo está errado. Mas quem sou eu para julgar o certo e o errado neste mundo? Então a raiva é uma resposta de uma resistência. Eu não aceito o outro como o outro é. Porque o outro devia, podia, então, e se será, caímos na mente. E é esse o ciclo, o tempo inteiro. Então, se a gente descobre esse ciclo e dá um passinho para o lado, a gente joga fora toneladas, toneladas, toneladas. Então, seja raiva, seja qual for a emoção, mesmo... Gente, todo mundo, não tem como, todo mundo que pega um filhotinho de bichinho, de cachorrinho, principalmente na nossa cultura,
Por que é isso? Porque é programado, a nossa máquina está programada a responder assim, todo mundo responde igual. Mas se a gente programa a nossa máquina, se a gente nascesse na China, a gente ia programar a nossa máquina para olhar o cachorro e falar, comida. A gente olha o cachorro e faz, fofinho, bebezinho da mamãe. Não é? Então, tudo isso é aprendido, não é a nossa verdade. Então, o engano é a gente ficar procurando e querendo que essa seja a nossa verdade. Só que ela é flutuante. Os pensamentos mudam, eles mudam, eles mudam. Se a gente vai ficar perdido e a gente quer se agarrar em alguma coisa, porque eu preciso me achar. Porque a busca do se achar, não tem como, ela está em todo mundo. Então a gente vai querer buscar a nossa verdade, só que no lugar errado, um lugar que você vai pegando e vai caindo, vai pegando, vai caindo, vai pegando, vai desmontando. Um pensamento atrás do outro, uma emoção atrás do outro, um certo, um errado, um certo, um errado. E aí não tem chão, está sempre inseguro, ameaçado, com medo. Porque só tem duas formas de viver, ou através do medo ou através do amor. Não tem outro caminho. A mente vai proporcionar medo. Você bate o olho em algo, a mente já vem. E se será então, se podia, devia? Você pensa em sair tarde da noite, eu vou passar naquele lugar? Então, uma parte seria da razão, diz, ali é perigoso. A imaginação da mente ameaçadora, medrosa, diz, meu Deus, eu vou passar lá e eu vou ser assaltado, eu vou ser estuprado, eu vou ser. A mente coloca como verdade. É verdade? Está acontecendo isso? Não. Há alguma possibilidade? Até há. O que eu posso fazer com isso? Rezar. Pode. Mas se eu passar no lugar atenta, não olhando para os pensamentos, conversando com eles, atenta, você vai ver se passa alguém, se não passa. Você está percebendo o lugar, você vai realmente ter um dado fidedigno e não uma projeção do que minha mente acredita, como tudo é neutro, o que minha mente está imprimindo nas cenas, né? Se minha mente tem um registro de que barata é um monstro do demônio, como diziam pessoas, quando o olho vê algum papel marrom caído no chão, a pessoa pula. Ela acha que é uma barata. Então essa interpretação, não deu nem tempo de você ver se é uma barata ou se não é, uma tomada que está ali, não é uma barata. Mas ali a minha mente, que está toda com medo o tempo inteiro, tentando controlar tudo e todos, bate o olhinho ali de rabo de olho ali no negócio, cai do chão, já fala é uma barata. Você nem viu, nem deu tempo de ver. Então reconhecer esses dois lugares. Então a mente, ela vai imprimir uma velocidade do passado, do futuro, tudo é para ontem, tudo é para amanhã, eu já devia ter feito, meu Deus, eu estou aqui com... E se você cai, sai um pouquinho disso e cai um pouco mais próximo da consciência, tá tudo bem. O que eu tenho que fazer agora? É só o que eu tenho que fazer, é só o necessário. Por isso que assim, algumas escolas espirituais falam desse abandono do desejo. Porque não serve para nada. Nunca vai estar, não tem fim. Eu quero isso, eu quero aquilo, agora precisa de outra coisa. Até porque o mundo cria essa demanda falsa, né, de criar necessidades para a gente poder gastar, para poder consumir, para essa maquininha funcionar, do consumo, dinheiro, salário para todo mundo. Se a gente olha para dentro, quantos desejos a nossa mente produz? Fica disparando, fica se comparando o tempo inteiro, e a gente é escravo desse movimento. Então, vir para a consciência é reconhecer o que é necessário, o que eu preciso. Ponto. Eu posso, mas isso posso, então tudo bem. Eu posso. Sequência básica de comprar qualquer coisa, né? Vem um desejo, que lindo, meu Deus, meu sonho de consumo. Primeira pergunta, eu preciso disso, é uma necessidade? Segunda pergunta, eu posso? Porque a mente vai dizer, não, depois eu vejo. Trazer para a consciência, eu posso? Eu devo? Porque às vezes quando a gente pensa em eu devo, abre um leque imenso, você lembra de outras coisas que você tem, outras prioridades, e aí você faz uma avaliação, você fala, não preciso disso agora.
Mas se a gente se permite só viver pela impulsividade do desejo, quantas coisas vocês têm em casa que não servem para nada? Desnecessários, um monte. Então a mente, ela vai criar sempre esses mecanismos e assim, ninguém vai mudar ela. Muitos anos já se passaram desde que o ser humano está na face da Terra. E por que a gente continua nessa porcaria? Porque isso não é modificável. Não adianta ficar insistindo em modificar isso aqui. O que a gente tem que fazer é aprender a viver aqui, na consciência, onde o amor vem de dentro para fora, onde não existe a necessidade do outro, onde eu não vou precisar ter alguém na minha vida para estar bem. Eu estou bem. Se tiver alguém, ótimo. Se não tiver, está tudo bem também. Não tem a necessidade, não tem dependência. Por quê? Porque dentro da consciência a gente encontra a unidade. E a unidade está completa. A mente, fragmentada. Muitos euzinhos, muitos quereres, muitos isso, muito aquilo. Né? E a gente fica se identificando com esses pedaços e quer que alguém venha de fora e conserte isso. Porque essa é a grande fantasia. Né? Que a gente vai encontrar alguém e que vai pôr ordem nisso. Nesse caos da mente. A mente é caótica, ponto. E o mundo é o reflexo da mente, é caótico tanto quanto. Enquanto a gente achar que é aqui que está a resposta, cachorro correndo atrás do rabo. A resposta não está aqui, a resposta está na consciência. Consciência é unidade, um só. Com quem você está conversando? Essa é a pergunta básica do dia a dia. Com quem que eu estou conversando? Se eu sou uma unidade, cadê esse lugar de unidade dentro de mim? Não sei onde está, não tem problema. Começa a se perguntar com quem você está conversando. E aí dá para identificar os personagens. Tem a vítima, o julgador, a crítica, a secretário executivo, tentando antecipar, aquele que quer tirar 10 em tudo, que quer elogio. O Muttley, né, do desenho animado, medalha, medalha, medalha. Então, são todos personagens do imaginário. E todo mundo tem. Só que aí a gente vai alimentar um ou outro, né? Conforme a gente segue na vida, a gente vai alimentando os euzinhos. Mas se os euzinhos não sou eu, quem sou eu? Gente, se a gente não fizer esse exercício, não tem chance. Não tem milagre, ninguém vai vir de fora salvar a gente. Mas contam isso pra gente desde que a gente é muito pequeno. Para as meninas tem o príncipe, para os meninos tem os super-heróis. E esse monte de bobagem vai alimentando esse universo imaginário. E a gente acredita nessa imaginação toda. Mas o que é realidade? Tem que se perguntar. Tem que parar 2 minutos durante o dia e falar o que é real. O que é real? Real é o que meus olhos veem ou o que minha mente diz? Real é o que meus olhos veem, o que minha mente diz é problema dela. É relativo. Se eu tivesse nascido na China, eu ia comer cachorro. Então como que eu vou acreditar que isso é minha verdade? Se eu tivesse nascido em qualquer outro país do mundo, eu teria outro banco de dados cultural e todos os meus comportamentos seguiriam aquela cultura. Então essa não é minha verdade. Até porque se eu mudo de... Se eu vou morar na China, se você pega uma criança que vai morar na China, é bem capaz dela passar a comer cachorro. No ambiente, passa a ser verdade. Lógico que vão pensar para nós adultos que já fizemos isso muitas vezes, vai ser difícil comer cachorro. A não ser numa situação limite, de fome extrema, você é capaz de comer cachorro. Mas, do contrário, a gente vai resistir, vai defender. Né? A gente defende o nosso banco de dados. Porque passa a ser a nossa verdade. E não é verdade. Então, por mais que a mente não aceite a ideia de que eu só sinto emoções a partir do que eu penso, eu sugiro que vocês testem isso. Observem isso, testem, faz um experimentozinho, observem mais de perto isso. Por que isso é importante? Para parar de dar tanto crédito para uma emoçãozinha que vai passar. Mas a gente agarra uma pequena emoção como se fosse a verdade absoluta. Eu senti, da mesma forma que as pessoas falam, mas eu pensei. E aí a minha resposta é, e daí? Que você sentiu, e daí que você pensou? Você não é isso. Isso é um automático do sistema corpo-mente.
O que você tem na mente vai se manifestar como emoção. Quem é você nessa história toda? Essa é a tua verdade? É isso que você é? Você resume a isso? Não, isso é muito pouco, né? Você é quem vê tudo isso acontecendo. Você é outra coisa. Então, quando a gente fica preso nesse ciclo, pensamento, emoção, é o próprio inferno isso. Porque a cada situação externa vem uma emoção. E vem emoção ruim, emoção negativa, pesada. E aí a gente faz o quê? Tenta controlar o outro para não sentir essa emoção. E aí eu digo, pô, você não pode se comportar assim, você não pode falar assim comigo. Para mim não me sentir assim. Cara, bota uma placa gigante aqui no peito e sai pro mundo. Porque não pode falar alto comigo. Não pode interromper o que eu falo. Não pode. A gente vai ter uma série de exigências para ficar bem. Mas por quê? Porque esse ficar bem é tão frágil que precisa criar um monte de proteções, um monte de regras. Mas por que isso é tão frágil? Porque está no lugar errado. Porque nesse lugar nunca vai ter estabilidade, segurança. Porque quem vai te dar estabilidade, segurança, tranquilidade, paz, serenidade é poder superior. O que é poder superior? Consciência. É esse outro lugar que não é a mente. Então, a brincadeira sempre é reconhecer o que é a mente e o que não é a mente, o que é a mente e o que não é a mente. Pra gente achar esse lugar e falar, nossa, eu estou bem. Porque a gente não pode falar, eu estou bem enquanto o outro fizer o que eu quero. Não dá pra jogar tudo isso pra fora. Porque é justamente o fato de jogar toda essa responsabilidade pro outro, pro externo, pro mundo, pras coisas, pra chuva, pro sol, né? É que causa o sofrimento e a angústia. Porque eu planejei andar sábado de manhã e eu acordei e tá chovendo, desgraça. Por que tem que chover hoje? É assim que a gente faz. Mas quem disse que o clima existe para me agradar? O ego tem essa pretensão. Nas relações, nas pequenas coisas. Briga com o ônibus que você perdeu no ponto, né? Você chegou no ponto, você fala, maldito, já passou. Ele passou na hora que ele tinha que passar. Houve só um desencontro. Não existe culpados, né? Então, quando a gente se aproxima da consciência, não existe culpados. As coisas são o que são. Ponto. Aí a mente vem e fala, mas podia. Mas e se? E volta para o questionamento. Então, se a gente percebe esses ciclos, você rompe ali, tem um espaço entre esses dois mundos, né? Você descobre um lugar para respirar, você descobre um lugar para ficar em paz. Porque se você acreditar no que a mente te diz, ela te joga de novo para esse ciclo. Tá. E aí você cai nesse ciclo, o que acontece? A mente vai dizer o que é certo, errado, o que é bom, ruim, imprime uma emoção, você já está tendo emoções... Já está passando mal de novo. Já está sofrendo de novo. Isso vai parar? Não. A mente vai parar? Não. Essa é a natureza dela. O que a gente pode fazer? Parar de alimentar. Do que ela se alimenta? Da nossa atenção. Então, se eu estou andando na rua, estou vendo minha mente criticar as pessoas, e eu continuo ouvindo a crítica das pessoas, né? A crítica que minha mente faz das pessoas, eu estou alimentando. Então, o que dá para fazer? Cortar. Cortar como? Volte-se para si mesmo. Mim mesma onde? Respira, né? Você vai descobrir onde é esse comigo mesmo. Porque ninguém ensinou, a gente não aprendeu isso no pré-primário. Seria bom, né? Tem escolas que estão ensinando meditação para as crianças desde muito cedo, que é justamente para achar esse lugar. Até com criança pequena que é muito agitada, uma técnica simples é pôr a mão no peito, nas costas e falar para ela, calma, respira, porque a chance da criança é simplesmente tirar a atenção da mente a milhão, falante que tudo quer, e voltar para um outro lugar, né? E o engraçado é que este outro lugar é lugar nenhum, mas tudo bem, né? Não, só para vocês pensarem. Que lugar nenhum é esse? Né? É lugar nenhum. Então a mente quer ter muitos lugares, muitos saberes, muitos desejos, muitos controles, muito tudo. E existe um lugar que não quer nada, que só aceita como tudo é. O passarinho acorda de manhã e canta.
Por que tudo, com exceção do ser humano, se entrega ao fluxo natural? Tudo está entregue, a árvore está entregue, ela está lá, se venta, chacoalha, derruba as folhas, nasce de novo. Está tudo entregue. Todos os animais são entregues. É só observar os animais quem tem animalzinho em casa. Está todo mundo entregue. Entregue ao que há nada, está todo mundo bem, é só a vida, entregue ao viver. E por que a gente não sabe fazer isso? Porque a gente fica olhando para a mente. E se você não olha para a mente, você cai no lugar que está entregue. Entrega. Terceiro passo. Está propondo, né? Os 12 passos estão propondo isso. Mas que lugar é esse? É o lugar da não mente. Porque como que as pessoas fazem entrega hoje? Entrega o poder superior para resolver o que eu quero. A entrega está condicionada, né? As pessoas fazem entrega ao poder superior desde que seja assim, 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 assim. Eu quero desse jeito. Está distorcido. A mente distorceu esse terceiro passo. O terceiro passo é a entrega. Eu não quero nada. Deixa eu ver o que tem para mim, deixa eu ver o que é a minha verdade. E não as minhas condições. Quem é esse mim que impõe condições? A mente. Enquanto a gente está conectado com a mente, não tem paz, não tem amor, não tem tranquilidade, não tem segurança, não tem nada disso. Então larga a mente para o lado um pouco. Mas a gente não larga. Faz o terceiro passo impondo condições. Eu quero assim, assim, assim. Eu quero. Não é eu quero. O que tem que ser feito? Tem louça na pia para ser lavada. E aí o que a mente diz? Eu não quero lavar louça. Ai, que saco. Por que as pessoas deixaram tanta louça para mim lavar? Lá vai os deusinhos fazendo fila para falar na sua cabeça. O que tem que ser feito? A louça tem que ser lavada. Vai lá e lava. Vai lá e se diverte. Tem que ser feito. Faça. Isso é entrega. É a sua própria entrega à vida. Tem que ser feito. Não é o que eu quero, o que eu acho, que eu gostaria, porque poderia, deveria e se será. Então, esse monte de pensamento. São eles que causam sofrimento, não é a louça na pia que me causa sofrimento. É a minha resistência em fazer o que tem que ser feito que causa sofrimento. É a minha resistência em aceitar o outro como o outro é que me causa sofrimento. Não é outra coisa. Pegou o carro, entrou, louca para ir para casa, enfia o carro na 23 de maio. Aquele rim de luzinha vermelha. O que acontece? Que saco. Tem neguinho que eu já vi, gente, quebrar a mão e tá só com o volante. Porque existe alguém dentro resistindo a constatar um fato para uma grande cidade como a nossa, fato básico, trânsito. A pessoa insiste em não aceitar. Ela gostaria que o desejo dela de chegar rápido em casa fosse soberano e absoluto. Dá certo? Não, ela se espreme no meio disso e sofre. Mas aí ela vai culpar alguém, o prefeito, não sei quem, vai arrumar um culpado. Porque o ego nunca se responsabiliza. Ele não tem esta qualidade de se perceber. Então ele sempre projeta e vai jogar a culpa em alguém. O único lugar de se perceber é se a gente se aproxima da consciência. Então, como é difícil, às vezes a gente faz alguma bobagem e a gente fica com a gente mesmo. Ai meu Deus, se alguém descobrir, ai meu Deus, se alguém perceber, ai meu Deus, se alguém ver, é difícil vir pro lugar. Tá feito, peraí. Ok, fiz merda. Como que eu resolvo? Oração da serenidade. Na prática. Tá aqui. O fato é esse. Eu posso fazer alguma coisa ou não posso fazer nada? A gente não consegue. Porque a mente domina e fica dando nó. Então, vir para esse lugar de constatar realmente o que é sem julgamento é um lugar difícil de chegar, porque a mente puxa para o outro. Mas é esse exercício, por isso eu falo, tem que treinar com as coisas pequenas do dia a dia. Treina com a crítica às pessoas, treina com a crítica das pessoas que fazem coisas que você considera erradas. Que dirigem mal, que furam fila, que qualquer coisa. Olha, quem está reclamando? Quem sou eu que estou vendo isso? Consciência não julga, consciência constata. E constatação não quer dizer não fazer nada. Muito pelo contrário. Às vezes você constata e você vê que a pessoa está fazendo uma coisa muito grave e você vai lá interferir. E você vai lá e vai brigar, vai fazer qualquer coisa. Mas tem que ser visto com clareza.
Se a gente já põe nosso julgamento, o que a gente faz? Qual que é o julgamento mais básico? Se você vê alguém pedindo coisa que está demais, no metrô e tal, em todo lugar tem gente pedindo coisa. Primeira coisa que a gente faz? Não quer trabalhar porque não quer. Olha, jovem, capaz. Pergunta, se nós, bonitinhos, arrumadinhos, adequados, corretos, perdermos o emprego hoje, nós vamos arrumar emprego no dia seguinte? Não. E aí? Se alguém fala, mas você não está procurando emprego? Você é preguiçosa. Está encostado. Mentira. Né? Então, a gente julga, não quer ser julgado. Então, vislumbrar um pouco esse universo é importante. E o treino sempre com as coisas mais simples. Né? Ok, gente. Então, pode encerrar. Obrigada. Muito obrigada, tá? Eu não posso falar o nome de CA, mas